Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar da geometria molecular. A geometria que a molécula adquire é a que minimiza as repulsões entre os pares de eletrões de valência. Para interpretar e prever a geometria, vamos utilizar a teoria da repulsão de pares eletrónicos de valência. Esta teoria diz que a repulsão entre os pares eletrónicos de valência são minimizados para que aumente a estabilidade, o que determina a geometria da molécula. Esses pares de eletrões, ou ligantes ou não ligantes, têm de estar o mais afastado possível. Vamos ver aqui que isso vai também influenciar o ângulo de ligação. O ângulo é o menor ângulo formado pelos segmentos de reta que unem os núcleos de três átomos ligados. A geometria da molécula de água é angular, porque há 4 pares de eletrões de valência à volta do átomo central. Eles têm 2 ligantes e 2 pares não ligantes. Estes pares não ligantes vão influenciar aqui a ligação. Ela não será linear, apesar de estes pares ligantes terem a tendência também de se afastar ao máximo, mas aqui os pares não ligantes também afastam-se e o equilíbrio entre estes pares de eletrões será esta geometria angular. As geometrias moleculares mais comuns, começar aqui embaixo com as moléculas triatómicas. Se uma molécula apenas tem 3 átomos, moléculas triatómicas, se elas apenas têm 3 átomos, podem ser ou a geometria angular ou linear. As moléculas que são diatómicas apenas têm 2 átomos, por exemplo, aqui H, por aqui o exemplo também, o exemplo HH, o F. As moléculas que são diatómicas apenas têm a geometria linear. As triatómicas pode ser angular ou linear. Para ser angular, eles têm que ter pares de eletrões não ligantes. E o exemplo para o oxigênio. Temos então a geometria angular. Nas moléculas com 4 átomos, eles podem estar distribuídos de uma forma triangular plana ou de uma forma também triangular, mas piramidal, em que chamamos piramidal trigonal. Então a dúvida é, temos um átomo central, e porquê que alguns ficam assim, triângulo plano, e outros formam uma pirâmide? Isto tem a ver com o par de eletrões não ligantes. O nitrogênio tem aqui um par de eletrões não ligantes e vai obrigar estes eletrões ligantes a ficarem virados para baixo, formando uma pirâmide. No caso do boro, que tem número atômico 5, ele apenas tem 3 eletrões ligantes. A geometria, esses pares de eletrões ligantes vão se afastar ao máximo e esse máximo terá um ângulo de 120 graus, o que fará com que a geometria fique triangular plana. As moléculas com 5 átomos, temos o exemplo para o CH4, e desde que tenha um carbono ligado 4 vezes, de certeza que será tetraédrica. Aqui o carbono faz 4 ligações, se ele está a fazer mais 4 ligações, elas vão se afastar ao máximo possível em 3 dimensões e vai ficar uma geometria tetraédrica. Vamos falar da polaridade das moléculas e perceber o que são moléculas apolares ou polares. As moléculas apolares, elas não têm polos, elas são muito simétricas e não tem um polo onde tenha maior densidade elétrica, onde a nuvem eletrónica seja maior num dos lados. Quando nós temos átomos iguais, que um hidrogênio com um hidrogênio, de certeza que os eletrões estão bem distribuídos. Se eu tiver moléculas diatómicas, moléculas com 2 átomos em que eles sejam diferentes, tenho aqui um H e aqui um flúor, vou ter mais eletrões deste lado. Por isso, a densidade eletrónica é maior no lado do flúor.
Então temos uma distribuição assimétrica de carga. Isto são para moléculas diatómicas. Em termos de polaridade, também podemos falar das ligações. As ligações também podem ser chamadas de apolares, quando é entre átomos iguais, ou uma ligação covalente polar, quando é entre átomos diferentes. Temos aqui já a falar das ligações apolares, mas também da representação da molécula no seu todo. Podemos ver que para o HCN a molécula não é simétrica, tem mais eletrões de um lado do que no outro. Nós temos ligações polares, que é entre átomos diferentes, e ligações apolares nós não temos, e podemos ver que ela não é simétrica, tem mais de um lado do que no outro. Na molécula de C2H2 temos ligações polares entre o CH e outro CH. Temos uma ligação apolar entre os dois carbonos, mas esta molécula no seu todo é simétrica. Podemos ver que a nuvem eletrónica está distribuída simetricamente. Para o C2H4, em que temos ligações polares, mas no seu todo, como a molécula é simétrica, esta molécula é apolar. Por aqui, molécula polar, e aqui molécula apolar, e aqui também apolar. Vemos claramente que não tem polos, não há zonas onde há uma maior densidade de carga eletrónica. Moléculas apolares e polares. Uma molécula é polar ou apolar dependendo da distribuição global de carga elétrica, que está relacionada com a polaridade das ligações presentes e também com a sua geometria. Por exemplo, as moléculas de H2 e de N2 são exemplos bem conhecidos de moléculas polares e têm a ver com a sua geometria. Uma geometria angular ou piramidal serão sempre moléculas polares. Tem sempre aqui um par de eletrões não ligantes e não podendo ser moléculas simétricas com estas geometrias. Enquanto as moléculas de CO2 e CH4 são exemplos de moléculas apolares. Vamos ver aqui ela simétrica e aqui também, no caso do CH4, na geometria tetraédrica, também é simétrica. Se um dos hidrogénios fosse substituído por um cloro, fazendo aqui o CH3Cl, esta molécula aqui já teria uma densidade elétrica maior num dos lados e a molécula já seria polar. Mapas de potencial eletrostático mostram as distribuições tridimensionais de carga elétrica. O potencial eletrostático mede a interação de uma carga positiva com os núcleos e eletrões de uma molécula ao longo de uma superfície de isodensidade eletrónica. Bem, podemos ver a cor azul é onde tem o valor mais positivo e temos a cor vermelha com o valor mais negativo. O problema nos testes fica tudo a preto e branco, por isso vejam bem a geometria e se os átomos são diferentes. Ou podemos ver também onde tem maior densidade de carga eletrónica, por exemplo, nos pares não ligantes, tem muitos eletrões. Temos aqui exemplos de distribuição assimétrica de carga elétrica. O potencial eletrostático é diferente em diferentes partes da molécula. Uma diferença extrema de distribuição de carga é evidenciada por regiões inteiramente vermelhas e podemos ver aqui será o cloro, aqui de certeza que será o íon negativo e aqui o Na+. É interessante vermos que o HF, apesar de representarmos como uma molécula, tem uma tendência muito grande a formar uma ligação iónica, tem a tendência a se separar formando então mais uma ligação iónica. Ainda vemos aqui alguma mistura da nuvem eletrónica. No caso do Cl, a carga elétrica não está apenas concentrada no Cl e temos uma maior partilha da nuvem eletrónica também para o hidrogênio. Em resumo, podemos ver aqui as geometrias. Tem aqui as moléculas, quando só têm dois átomos, é a geometria linear. No caso do oxigênio, temos a geometria angular. No caso do boro, eles afastam-se o máximo possível, esses três eletrões ligantes e essas três ligações.
formando a triangular plana. No amoníaco temos a piramidal, trigonal e muitas vezes aparece também só como piramidal. Vamos aqui este eletrão não ligante que faz com que a geometria fique assim piramidal. O metano tem uma geometria tetraédrica. Relacionando as geometrias com a polaridade das moléculas. Se eu tiver dois átomos iguais, com a geometria linear, a molécula será apolar. Geometria linear, mas entre átomos diferentes, a molécula é polar. No caso da geometria angular, é sempre polar. No caso de termos uma geometria linear para o dióxido de carbono, a geometria é apolar. O amoníaco tem uma geometria piramidal triangular, é sempre polar, porque os pares de elétrons ligantes estão apenas de um dos lados. O metano, com uma geometria tetraédrica, é apolar. Vamos a um exercício. Considere as seguintes moléculas. Temos aqui os dados com os números atómicos. Representa as moléculas em notação de Lewis e identifica as suas geometrias. Então, temos aqui a notação de Lewis para o nitrogênio. Será assim. Tem são apenas 5 eletrões ligantes e faz 3 ligações. O hidrogênio será um pontinho. O oxigênio tem 8 eletrões, mas isso só representa 6 que são os eletrões de valência. O flúor tem 7 eletrões de valência. 7 eletrões de valência. E nós representamos assim, já sabemos de cor que apenas tem um eletrão ligante. O cloro, ele tem também 7 eletrões de valência. Configuração eletrónica, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já temos 10, e os eletrões de valência são 7. Continuando a preencher, fazemos assim e vamos deixar o eletrão ligante neste lado e podemos alterar sempre que for dar mais jeito. O carbono, com 4 eletrões ligantes, fica a geometria assim. Para representar o N2, vou colocar um nitrogênio. Vou colocar os eletrões ligantes virados um para o outro átomo, de modo a poder fazer as ligações. Então tenho aqui uma ligação covalente tripla. A geometria é linear. No caso da água, temos assim os pares de eletrões ligantes e os não ligantes juntinhos. A água só pode fazer a ligação angular, ou geometria angular, e a sua forma de estrutura fica assim, e temos a geometria angular. O nitrogênio com o flúor. O nitrogênio tem mais ligações, ele vai ficar com mais possibilidade de fazer ligações, fica no meio. O flúor só pode fazer uma ligação, ele tem que ficar num dos lados, não vai ligar assim mais. E vamos pôr aqui os pontinhos dos eletrões não ligantes, não esquecer. Muitas vezes esquece no flúor. Se quiserem fazer a seguir também já os pares, penso que o vosso professor não irá vos chatear muito, e deixar já assim. A geometria é piramidal. O CH tem mais ligações, ele vai ficar no meio. Vamos aqui, tem apenas um hidrogênio. Vou deixá-lo aqui, mas posso escolher qualquer um dos lados. Vai fazer aqui uma ligação. Eu agora tenho 3 cloros. Então vou deixar um cloro aqui, outro cloro aqui, um par com a ligação, o cloro. E vão fazer aqui as ligações. Vamos colocar os eletrões não ligantes do cloro. Aqui são as representações de Lewis e a forma de estrutura. Podemos aqui já dar a ideia que será uma geometria tetraédrica
inclinando um pouco mais para baixo, mas não é obrigatório. É importante saberem que responder correto que é tetraédrica. Geometria tetraédrica. Se ficou alguma dúvida neste vídeo, deixem nos comentários. Entretanto, ficam com mais algum vídeo para irem estudando para o teste. Partilhem o vídeo com os vossos amigos que também estão a estudar. E já sabem, até já, estamos juntos.